Oi, pessoal. Vamos estar começando mais uma aula. Essa aula de hoje vai ser sobre a Babilônia, ou a Torre de Babel, como a gente primeiro vê na Bíblia, né? E então a gente vai falar justamente dela, depois do porquê que ela foi considerada uma coisa que não agradou a Deus, que foi a desobediência da humanidade. E depois a gente vai falar de um tópico um pouco mais profundo, que é sobre a Babilônia como um todo. E a Babilônia, ela é um negócio que a gente vai ver muitas vezes sendo recorrente na Bíblia e também através da história da humanidade. Então, vamos começar. Primeiro, a Torre de Babel. Uma história muito famosa, né? Então, eu deixei o texto aqui, aí eu vou ler ele rapidinho, mas é uma história que acho que vários já escutaram, né? Então, aqui está a versão da Bíblia da NVI, Gênesis 11, versículo 1 a 9. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, foram para uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Basicamente a história, né, é que tinha esse povo que se juntou todo e começou a construir essa torre com o objetivo de alcançar o céu, para o nome dele ser conhecido por toda a terra, né? E aí Deus veio e trouxe a confusão de línguas, que no caso seria as línguas que a gente conhece hoje em dia, né? No começo todo mundo falava a mesma língua, como diz no primeiro versículo, né? E aí Deus veio e separou as línguas das pessoas e confundiu elas, então as pessoas não tiveram opção a não ser se cada grupo ir para um lugar diferente, porque elas não iam conseguir mais trabalhar juntas. E vale lembrar que esse é o momento em que acaba o nosso terceiro período das alianças que a gente tinha com Deus. A gente visto antes a inocência, que foi o período antes do pecado, e depois a consciência, que foi o período logo depois de Adão e Eva saindo do Éden, até chegar em Caim e Abel, que Caim foi e matou seu irmão. E depois de Caim começou o período das nações, que foi o período que a humanidade cresceu, teve todo o negócio com Noé, e aí as nações continuaram crescendo. Depois de Noé também, foi a Torre de Babel, e aí agora com o fim da Torre de Babel, que acaba o período das nações, que foi o nosso terceiro período de alianças com Deus. Mas, e aí, por que Deus fez isso, né? Por que Deus viu algum problema com isso? Então, vamos começar a falar um pouquinho da desobediência que foi a Torre de Babel. Alguns capítulos atrás, a gente viu a história de Noé. E na história de Noé, Deus fez a promessa com Noé, e aí depois ele abençoou a humanidade. E uma das ordens de Deus foi essa ordem que está em Gênesis 9 a 7, 9 versículo 7. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. E o que essa ordem de Deus está dando, né? Deus está falando para o homem se espalhar pela terra, para o homem povoar toda a terra. E esse grupo de pessoas da Torre de Babel, eles foram justamente contra a ordem que Deus deu. Deus falou para as pessoas se espalharem, e aí eu vou voltar aqui no slide anterior só para vocês verem. Olha só o que eles falam. Vamos construir uma cidade, no versículo 4. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então, a gente vê que eles criaram essa torre justamente com o objetivo de ir contra a ordem de Deus. E não só isso, como eles queriam alcançar os céus, né?
e ficarem acima de todos os outros. Que é uma coisa que é um tanto quanto familiar se a gente pensar um pouquinho, que é justamente a arrogância humana subindo no coração deles, eles querendo ser como se fosse melhores ou até como Deus. E então Deus não permitiu. Primeiro que eles foram contra a ordem de Deus e segundo que eles queriam justamente fazer isso. E então Deus mandou a confusão de línguas, né? E aí assim que foi a maneira de Deus de parar aquele povo com o que eles estavam fazendo. E uma coisa que eu acho que é bem importante que ocorre antes, durante e depois até os dias de hoje em relação a essa história é justamente a Babilônia. Que a Torre de Babel foi uma torre construída na Babilônia. E a Babilônia foi um lugar real, foi um país e tal. As pessoas se juntaram para construir esse lugar e lá era um lugar onde essas pessoas se reuniram. Só que esse lugar era um lugar de abominação pura. Era um lugar completamente contra Deus. Era um lugar que a Bíblia, em diversos textos, vai julgar e vai apontar, falando que eles são realmente os piores. É o centro de todo o pecado, é o lugar que todas as abominações surgiram. E tem muitos registros históricos desse lugar. E mais pra frente a gente vai ver que a Babilônia nunca foi destruída de verdade. Ela some e volta, porque ela some de um jeito, mas aparece de outro. E ela sempre está misturada na cultura dos povos seguintes e dos povos pagãos, que seriam os povos que não creem em Deus, sempre estavam, de certa forma, relacionados com a Babilônia. E eu deixei esse texto aqui, que é de Apocalipse, ou seja, se é Apocalipse lá no finzinho da Bíblia, o último livro da Bíblia. E em Apocalipse ainda fala da Babilônia, só pra gente ver como que esse lugar, que originalmente era um país físico, acabou se tornando um símbolo espiritual de tudo que é errado e tudo que é pecaminoso. E durou durante toda a humanidade até Apocalipse, né? E aí tá esse texto aqui, né? Em que é uma visão de João, que Apocalipse foi escrito por João, e essa foi uma das visões dele, que diz assim, né? Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que será sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia uma inscrição: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Confuso esse texto, né? Tem muita coisa aqui que não dá pra entender. Mas Apocalipse dá pra gente fazer um estudo só de Apocalipse pra ver tudo certinho, mas eu acho que dá pra destacar bem o quão abominável é a Babilônia por esse texto. Que o primeiro versículo é justamente de um anjo falando que a Babilônia vai ser julgada, porque é o lugar com o qual os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. A Bíblia às vezes chama a Babilônia de a grande prostituta também, porque a Babilônia é tudo que tinha de errado com a humanidade. E como o próprio texto diz, né, ela se envolveu com os reis e com os habitantes da terra que se embriagaram com ela. Então, tem toda essa visão do anjo, que tem um monte de descrição que eu não vou entrar em detalhes agora, mas acho que o que vale destacar aqui é que fala que essa prostituta estava segurando um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza de sua prostituição. E essa é a Babilônia.
E a Babilônia não é hoje em dia nenhum lugar real, não existe mais, mas a Babilônia ainda como um local espiritual ainda está na Terra e presente em todos os lugares quase, porque todas as abominações, todos os pecados, toda a idolatria, a, a Babilônia é muito conhecida por sua idolatria. Tudo isso veio da Babilônia, se originou na Babilônia e é como a Bíblia julga, junta todas essas coisas como a grande Babilônia, a mãe das prostitutas. Então, todo tipo de idolatria até hoje que a gente vê por aí, tudo veio da Babilônia e de certa forma faz parte da Babilônia. A gente vai ver bastante ainda sobre a Babilônia mais pra frente, mas não vou entrar tanto em detalhes assim porque se daria pra fazer um estudo só sobre a Babilônia e só sobre as coisas que ela fez e teve e que gerou de impacto nas futuras sociedades, no Egito, na Roma, na Grécia, no Oriente Médio, em todos os lugares. Até no próprio cristianismo, a Babilônia impactou muitas coisas e a gente tem que tomar muito cuidado com o que é a Bíblia e é, o que veio de fora. Essa é a aula de hoje. É uma aula meio curtinha, mas é muito importante essa parte da Babilônia. Depois, se vocês quiserem, dê uma pesquisada no que foi a Babilônia, o que aconteceu, porque tem muita coisa muito importante sobre esse lugar que vai impactar na frente, na história da humanidade e na Bíblia também. Mas é isso, gente. Espero que tenha dado para entender. Até mais.